Se você é apaixonado por marcenaria ou está apenas começando nesse fascinante mundo de madeira e ferramentas, bem-vindo ao nosso canal. Aqui vamos responder às suas dúvidas e fornecer dicas valiosas sobre técnicas, materiais e projetos de marcenaria, baseado na nossa expertise de mais de 30 anos executando os mais diversos projetos. Para começar, nosso primeiro vídeo será sobre um tema fundamental: os tipos de madeira. Nós resolvemos abrir a nossa caixinha de conhecimento, de informações, de experiência desses longos anos de marcenaria, compartilhar com esse grupo de arquitetos e designers também, porque conhecimento gera conhecimento, né? E cada um traz uma ideia e leva uma ideia. E é por isso que a gente está abrindo esse ciclo de palestras aqui. E o Flávio fica à vontade de falar. Então nós organizamos em 4 etapas. E nós vamos dar uma primeira pincelada. Depois a gente volta e aprofunda. Então, primeira etapa, materiais. Que materiais eu disponho, para que servem, como uso, quais são os custos. A origem da nossa matéria-prima básica é madeira. E a madeira tem 2 origens: floresta plantada, floresta manejada. Quando a gente trabalha com frejó, cabriúva, catuaba, madeiras, elas vêm desse tipo de floresta. Que para ter o selo, depois vai aparecer, selo FSC, a árvore tem que ser extraída de um jeito específico para não matar a floresta e permitir que ela se recupere. E tem a floresta plantada, basicamente pinos e eucalipto, que no Rio Grande do Sul tem muito plantio e se destina à fabricação de painéis ou papel. Então, e a floresta ela é plantada para papel, para madeira, né? Eu tenho um cliente que cuida da genética da semente para dizer para que tu quer o plantio, em quanto tempo vai levar, e o manejo também da floresta plantada. Essa floresta manejada são determinadas áreas que lá pode ser retirada árvore, né? Como é que uma área grande, é dividida em 35 lotes. Tu explora um lote, passa para o outro, ao longo de 35 anos, um lote por ano. Em 35 anos, aquela floresta, quando tu estiver lá no 35º, o primeiro se recuperou e tu volta para ele. Entendi. 35 anos entre lotes. E aí tu tem o direito e o cuidado e a supervisão de como tu extrai essa árvore. Então aqui a gente tem diferentes madeiras maciças, que ainda se usa muito. Mas, depois vocês vão ver, tem as lâminas de madeira. Isso aqui, isso é antigo, tá? É um processo que se chama MLC. Madeira laminada colada. Tu vai agregando lâminas de madeira. Eu sou de Uruguaiana, quando eu saí de lá, há 40 anos atrás, já existia uma estação rodoviária com vão de 30 metros de madeira, completamente estável, né? Madeira tratada, dura o tempo. Então isso é o MLC, é um dos usos. Então aqui nós temos o multilaminado. Antigamente, vai aparecer também aqui, eu acho, compensado. Compensado tem sarrafos de madeira, uma lâmina de 2 milímetros, 2 milímetros, depois vem a lâmina de madeira. Praticamente em desuso, né? Eu não uso compensado há mais de 20 anos. Ainda se usa para alguma coisa. O que se usa bastante a gente usa muito. Vamos fazer agora uma coisa que vocês vão ver daqui 60 dias, nós vamos estar com uma cobertura aqui na frente feita com esse material. As mesas que estão ali fora, isso foi um outro teste que a gente fez, a gente usou o multilaminado com colagem fenólica e depois descobrimos qual o acabamento que permite que isso dure. Então, multilaminado a gente usa muito e ele é um material bonito. Nós fizemos
como é que chama? O auditório da ampliação do Hospital de Clínicas com este material, com a lâmina específica, mandamos laminar e tinha que ter um tom específico para o auditório, mas porque esse material, se disparar o sprinkler, ele sobrevive. Então ele tinha que ser a prova d'água, a prova de chuva, a prova de tomar banho. Então, multilaminado bastante usado. O compensado é um prato cheio para cupim, e embora imunizado, né, menor custo, mas uso bem mais restrito. Ele é mais leve? Mais leve. Porque ele é à base de pinos. Pinos é a madeira menos densa que a gente tem. Claro, depois tem balsa, né, mas em termos de móveis. Esse é o compensado flexível. O multilaminado, ele é um tramado. Cada camada daquelas tem o veio da madeira num sentido. E o flexível, os veios são colocados todos no mesmo sentido, e aí eu consigo fazer bastidores curvos. Muito usado em cenários. Muito usado para fazer coisas curvas. Painel de teca, também é madeira de plantio. Tá vendo isso aqui? No outro sentido, também tem. Isso se chama finger joint. Isso existe para aumentar a superfície de colagem. Então, essa madeira, a árvore, para crescer e ficar grande, ela leva muito tempo. Então, tem madeiras de crescimento rápido, que são as madeiras menos densas, que são abatidas com diâmetros pequenos. Então, tu sarrafeia tudo isso e logo em 5, 7 anos, tu tem um abate dessa árvore, já abate direto para ela crescer de novo. E aí tu tira os sarrafos e esses sarrafos são emendados e aí tu tem um painel de madeira maciça. Então, é madeira, tem a história do toque, a história da temperatura, a história da usinagem. Vocês veem painel de teca em tábua de carne, com aqueles rebaixos de churrasco, né? Então, tem muitos usos e o painel te permite trabalhar em maquinários de alta produtividade. Então, tudo que é painel, tu tem redução de custo e velocidade. USB, muito usado para wood frame, as construções. Estados Unidos, Europa, usa muito. Então, tu faz, é uma madeira que é colada, só que, imagina aqueles cavacos todos das sobras, são todos reunidos e prensados. Se faz tapume, se faz revestimento de casas. Claro que depois vem os filmes de proteção externa para a vedação da casa. O nosso MDP, qual a vantagem do MDP em relação ao MDF? Usa menos madeira, mas se destina a painéis, não permite usinagens como essa. Então, lateral de cozinha, porta de cozinha, que é reta, e, por exemplo, a Florence usa MDP, usa muito bem, mas na hora de colocar o parafuso, existe uma casinha rosqueada no MDF, e depois no MDP, e depois entra o parafuso. Então, tu tem que ter um cuidado. Tu não pode colocar parafuso, que ele passa essa camada e o interno é um miolo vazio. Então, não te dá garantia. Então, é a questão do uso. Agora, ele usa menos madeira, é mais barato. Para produção em série, tu fazer caixaria de MDF e de MDP vai ter menos custo. Então, só uma breve história o MDF surgiu em 1960, né? 70 na Alemanha, 90 no Brasil, 94. É o nosso MDF, que é mais denso. Depois vai aparecer uma foto. O MDP ele é feito com cavacos e o MDF é feito com fibras. É como se macerasse cavacos grandes
e soltasse as fibras, fica uma coisa fofa que ela é impregnada. É muito interessante, eu fui visitar a fábrica do MDF, como é que ele é feito, e ele fica uma massa, depois fica uma coisa fofa. Mas quando aquilo passa numa esteira que prensa com temperatura e pressão, aquilo se gruda de um jeito e forma uma chapa que é muito homogênea e firme. E o nome MDF vem de Medium Density Fiberboard. Depois nós vamos ver a fórmica. A fórmica é o High Density, alta pressão. E aqui é o Medium Density porque é uma chapa. MDF Fire, realmente a prova de fogo. Caro pra caramba. Então, assim, algumas exigências em shopping, usos muito específicos, e ele não é ofertado nas revendas com todos os acabamentos que a gente está acostumado a ver. Então, ele é um uso extremamente específico, mas é realmente a prova d'água, prova de fogo. E aqui temos o hidro, resistente à água, não a prova d'água. Ele, num vazamento que em seguida tu escoa, ele aguenta. Se ele ficar dentro d'água, só o outro aguenta. O outro aguenta fogo e água. Esse aqui é resistente. Aguenta por um tempo. E aqui é um material que surgiu já faz mais de 10 anos. A primeira caixinha. Aqui? Que é um MDF tingido. A cor de fora é a mesma de dentro. Mas acabou que eu nunca consegui usar ele. Versão custo e desejo, né? Tipo, não, por esse custo aí eu não quero. Na terça-feira alguém perguntou, posso tingir um MDF? Pode, o tingimento é superficial, não é interno, né? Então, esse é um material, eu acho que é espanhol, com diversas cores. Aí a gente já começa a entrar naqueles usos específicos, tanto o resistente à água, quanto a prova de fogo, quanto o tingido. Ainda tem aqui no mercado, mas também uso pequeno. E aqui, os que a gente usa muito, né? O MDF ele tem esse aspecto quando ainda não passou pela prensagem, e o MDP tem esse, e o OSB. Temos que botar essa lâmina porque existe muita pergunta entre qual a diferença de um MDP e de um MDF. Todo mundo pergunta. Para superfícies retas, vou ser repetitivo, qualquer um dos dois serve e o MDP é mais barato. Como o nosso mercado é marcenaria e tem muita coisa especial, as gavetas, sistemas de montagem, cortes, meia esquadria, a gente não usa o MDP porque a gente usaria ele em algumas coisas, só nas muito básicas. E toda nossa produção que não é modulada, a gente tem diferentes perdas. Então eu fico com perda de MDP, de MDF, vai me dar uma confusão. Então trabalhamos sempre com o MDF. O MDP é mais barato. Aonde o custo é mais importante, não o valor agregado de um projeto diferenciado, tu tem que usar o MDP, tem que usar. Então aqui, olha, aqui em foto ampliada, a diferença que é o material, né? Por exemplo, aí eu vou fazer uma ranhura, vou fazer um puxador cavo, vou fazer um rebaixo, eu começo a ficar muito limitado com o MDP. Então, para o nosso mercado, é inviável trabalhar com o MDP. Porque tem muita limitação, é para trabalhar com coisas retas. Né? 1 metro cúbico de MDP equivale, eu preciso de 2,2 metros cúbicos de madeira para fazer 1 metro cúbico de MDP. Por que é 2 vezes? Porque tu desbasta, tu tira as pontas, sei que lá, pega o miolo, né? Já o 2,2, 2,9. Também não é assim, de 2 para 5, é de 2,2 para 2,9, que é o preenchimento daquele miolo. E aqui é que ela está falando do custo. Então, cru, branca e madeira.
Nota, o branco, se eu vou revestir uma chapa de MDP com lâmina branca ou uma de MDF, a diferença é de R$20 numa chapa de 5 metros quadrados, ou seja, eu tenho R$4 de diferença por metro quadrado, porque esse é o produto que mais vende, né? A melamina branca, que é feito os internos dos armários, das casas, normalmente se faz assim, né? Já no cru, aí é chapa contra chapa, não tem a melamina. Já na lâmina de madeirada, que é diferente da branca, já tem aí já é um posicionamento comercial, né? Então, se eu vou trabalhar com MDF amadeirado, eu estou trabalhando com um mercado mais alto, que está exigindo MDF. Então, o preço é maior, não porque ele custe mais, mas porque aí a demanda aproveita o mercado e aumenta essa diferença de preço, que aqui é branco, muita gente compra, então, se a diferença fosse grande, nunca usaria o MDF branco. Fiz entender? Tem uma questão comercial.